Queridos, nesse mês da família e hoje no Dia das Mães, eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas. O nosso tema do mês das famílias é Famílias Fortes, Igrejas Fortes. A nossa divisa, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se nós queremos famílias fortes, nós precisamos entender que a força das nossas vidas vem de Deus, vem do Senhor. Se nós queremos que as nossas famílias sejam fortes, que a nossa igreja seja forte, nós precisamos e nós devemos buscar a nossa força no Senhor. E como nós buscamos a nossa força no Senhor? Orando, lendo a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus e principalmente vivendo a palavra de Deus. Eu quero hoje falar de 3 mulheres, falar de 3 mães. E eu quero que eu e você possamos aprender a sermos fortes em tempos de crise com essas mulheres. Essas mulheres são exemplo de pessoas fortes, são exemplo de pessoas que querem e quiseram fortalecer suas famílias. A primeira mulher que eu quero registrar com os irmãos está lá em Êxodo, capítulo 2, do verso de 1 a 3. Nós vamos aprender com essa história dessa mulher que foi muito forte em meio às lutas e dificuldades. Êxodo 2, 1 a 3, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou aquele menino e deixou no cesto entre os juncos à margem do Nilo. Vamos continuar a leitura. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-la. E ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. A primeira mulher que eu quero que os irmãos reflitam comigo é Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Joquebede estava grávida num período em que o Egito estava perseguindo o povo de Israel. E o faraó decretou a morte de todas as crianças, inclusive dos bebês, de uma maneira horrenda e cruel. A sua mãe, no meio da sua gestação, ela enfrentou toda essa crise. O seu filho nasceu, ela escondeu esse filho, ela cuidou desse filho. E as mães de meninos sabem que os meninos choram mais que as meninas, que os meninos requerem mais atenção da mãe do que as meninas. É uma coisa meio do gênero, parece. Mas é muito interessante. Joquebede cuidou do seu filho. Joquebede, ela primou pela família, primou pelo projeto que Deus tinha para a família dela. Ela conhecia a história de Abraão, a história de José. Joquebede, então, no momento da crise, ela exercita a sua fé, ela exercita o seu conhecimento com Deus. E o que ela faz, então? Ela cuida do seu filho, ela esconde o seu filho, ela prepara com todo carinho uma forma de que o seu filho não se afogue e possa então encontrar uma escapatória para o filho. E o filho dela depois vai se tornar o libertador do povo de Israel.
Querida irmã, querido irmão, nós precisamos aprender com Joquebede o segredo de sermos fortes, da nossa fé ser forte. Não é tempo de termos uma fé vacilante a despeito de um problema, de uma circunstância ou de qualquer outra realidade. Às vezes nós estamos achando que estamos vivendo o pior momento das nossas vidas e não estamos. Joquebede enfrentou um problema ainda maior. O problema de não poder trabalhar, o problema de ver os filhos sendo assassinados, os sobrinhos sendo assassinados. Mas ela, buscando a Deus, teve recurso do Senhor, teve sabedoria do Senhor. Nós vemos que Joquebede então era uma mulher de oração, uma mulher que conhecia a sua história, conhecia a palavra de Deus, conhecia como aqueles homens e como o povo de Deus chegou até aqueles dias. Eu e vocês precisamos ser como Joquebede. Agora, um outro detalhe da história, que a gente fala muito de Moisés, mas tem um outro detalhe. Tem o detalhe da filha de Joquebede. A filha já tinha entendimento e podia vigiar. Você vai continuar lendo o texto e vai dizer o seguinte: a menina se levantou e foi lá e falou com a filha do faraó. E falou: olha, eu tenho uma mulher que pode criar para vocês. E quem iria criar? Quem iria criar Moisés? A mãe, Joquebede. A filha não era só filha biológica. Ela era filha espiritual de Joquebede. Amém, irmãos? Filha espiritual. A fé de Joquebede influenciou a filha. O mundo precisa de homens e mulheres fortes como Joquebede. E a nossa força vem do Senhor. E a nossa força virá do Senhor, se nós o buscarmos, se nós conhecermos a palavra, se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente. A segunda mulher que eu quero falar não é só uma mulher, porque são duas mulheres em uma história. E eu quero que você possa abrir a sua Bíblia lá agora comigo em Ruth. Nós vamos ler Ruth. E Ruth tem uma das histórias para mim mais bonitas das Escrituras. Quando a gente vê Ruth capítulo 1, do verso 16 e 18, é um texto bastante conhecido, é um texto que a gente vê muito nos convites de casamento, né? Mas não é de casamento. Ruth, capítulo 1, versículo 16 a 18, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. E o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth diz que não vai largar da sogra. Essa sogra é muito boa. Essa sogra, para Ruth, se tornou a própria mãe. Ruth perdeu o marido. Noemi perdeu o esposo. Duas mortes, duas tragédias. No momento da tragédia, querido irmão, é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Nós confiamos em Deus ou não? No momento da perca, você perdeu alguém, agora, nossa, o que vai ser da nossa vida? O que vai acontecer conosco? Noemi era muito inteligente, era uma pessoa muito bem preparada, e ela sabia que o destino das suas noras não seria um destino fácil, seria um destino cruel, se elas permanecessem com ela. Por isso, ela manda as noras irem embora. Mas uma delas não vai. Uma delas diz assim: eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você. Eu vou viver com você. E para mim o mais bonito, o teu Deus será o meu Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é essa.
Queridos irmãos, queridas irmãs, principalmente quero falar para os irmãos e para as irmãs que não tiveram filhos ainda. Deus quer nos dar filhos espirituais. Deus quer nos dar filhos que não são gerados do nosso ventre. Filhos que vão ser gerados no nosso coração, filhos que vão ser gerados no nosso amor pelo outro, porque é só quando nós amamos uma pessoa assim que a pessoa diz assim: eu vou ficar com você até o final das nossas vidas. É essa sogra que todo mundo deseja. Eu tenho uma sogra assim, a minha sogra é assim. Soraya sabe que eu sou apaixonado pela minha sogra. Soraya sabe que eu casei com ela por causa da minha sogra. Que eu olhei para a sogra e falei assim: eu quero uma mulher como essa aqui, ó. Sou apaixonado nela. Ela é fantástica. De oração, que influencia as pessoas, que ora, que busca a Deus. Nessa história, querido irmão, eu só quero te dizer uma coisa: Deus quer nos dar filhos espirituais, Deus quer nos dar filhos que sejam gerados no nosso coração, não somente no nosso ventre, mas no nosso coração, porque esses filhos que são gerados no nosso coração, o nosso Deus será o Deus deles, eles vão nos seguir. E eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã, a nossa influência nessa vida precisa ser uma influência positiva, precisa ser um legado de fé, precisa ser um legado altruísta, precisa ser um legado honesto, íntegro, de tal maneira que a pessoa diga: aonde você for eu vou, eu não vou te abandonar. Hoje, no meio dessa geração de relacionamentos líquidos, de relacionamentos descartáveis, nessa geração, nesse tempo de relacionamentos fracos, nós precisamos aprender com essas duas irmãs, com Noemi e com Ruth, o que significa o amor verdadeiro, o amor geracional, o amor espiritual verdadeiro. Queridos irmãos, Noemi, ela era uma pessoa especial aos olhos de Deus, porque ela sabia instruir a sua nora. Quando a sua nora teve a possibilidade de encontrar alguém, o Boaz dela, foi a sua sogra que abriu os olhos. Noemi que abriu os olhos de Ruth. E nós sabemos o final da história. Boaz então se torna o resgatador de Ruth e de Noemi. Aonde está a força de Noemi? A força de Noemi está em Deus. Aonde está a sabedoria de Noemi? A sabedoria de Noemi está na palavra de Deus. Fortaleçam-se sempre no Senhor. Que o nosso amor e o nosso amor por Deus seja transmitido para outras pessoas e que os nossos filhos espirituais aprendam a andar com Deus e a viver com o Senhor a cada dia mais. E a última mulher, não é a última, são duas mulheres também, mulheres fortes, está vendo? Quantas mulheres fortes na Bíblia? Guardem o nome dessas mulheres, que elas sejam inspiradoras para você e que não sejam as feministas pós-modernas, mas que essas mulheres que cuidavam da família, que buscavam a Deus, sejam a sua força, sejam nelas a base da sua vida. Eu quero que você vá comigo lá no Novo Testamento, em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo fala dessas duas irmãs. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridos irmãos, amor transgeracional, fé transgeracional, vida cristã transgeracional,
Essas mulheres não viveram o lapso que tem ocorrido na vida e na família de muitos cristãos, que são os filhos abandonarem a fé quando se tornam adultos. Não. Essas mulheres estão nos ensinando. Essa mulher, Lloyd e Eunice, estão nos ensinando o valor de se ter uma fé verdadeira, uma fé forte, uma fé na presença de Deus. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos andarão com o Senhor. Os nossos filhos se tornarão influência nesse mundo. Os nossos filhos se tornarão referência nesse mundo. A nossa vida, o valor da nossa vida espiritual não pode ser medido apenas por uma bênção que você quer receber. O valor da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, deve ser medida de fato na qualidade da vida dos nossos discípulos, na qualidade da vida dos nossos filhos. Mais do que ensinar os nossos filhos a ganhar dinheiro, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ganhar almas. Mais do que ensinar os nossos filhos a falar outros idiomas, nós precisamos ensinar os nossos filhos a conversar com Deus, a falar com Deus, andar com o Senhor, buscar a Deus. É nisso que se sustenta a vida, é nessa busca que vai sustentar a nossa vida, é nesse andar com Deus que vamos encontrar a verdadeira experiência com o Senhor. Você quer uma família forte? Então, seja um crente forte no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Aprenda como Joquebede, que não existe crise que Deus não tenha solução. Deus salvou Moisés. Você quer ser uma pessoa forte dentro da sua família? Aprenda como Noemi e Ruth. Viva um amor cristão genuíno e verdadeiro com as pessoas próximas de você. Você quer ser uma pessoa forte espiritualmente na sua casa? Influencie positivamente a fé de quem você conhece. Influencie como Lloyd influenciou Eunice e Eunice influenciou a Timóteo. Timóteo influenciou a vários outros homens e nos influencia até hoje. Que quando falarem de nós, possam falar: eles tinham uma fé no Senhor Jesus. Vamos orar neste momento e vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor e pedir que nossa fé, a nossa vida, esteja com o Senhor, o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essas mulheres, Senhor. Obrigado pela história delas, que enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, problemas, mas o Senhor as sustentou a cada uma. E elas, ó Deus, deixaram um grande legado de fé, e que as nossas vidas também sejam assim, Senhor. Vidas que se fortaleçam no Senhor. Uma fé, ó Deus, que não olha para crises, mas busca soluções. Uma fé, ó Deus, que realmente faça com que as pessoas queiram estar do nosso lado, de tal maneira que nós estamos dando a elas, ó Deus, o nosso melhor, que é o Senhor, que é o Teu amor, que é a Tua graça. Usa-nos para a Tua honra, ó Pai. Nos faz homens e mulheres fortes, para que nossas famílias sejam fortes, para que a nossa igreja seja forte, e para que o mundo saiba que Tu és o Senhor e Rei sobre nossas vidas. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.